A paz, meus queridos, que prazer estarmos juntos mais uma vez para descobrirmos os tesouros espirituais que Deus tem preparado para nós, tudo descrito na sua palavra. Mas hoje eu quero responder uma pergunta muito importante. O que fazer quando você está se sentindo enfraquecido? Porque a gente sabe que nós passamos por muita luta espiritual nas nossas vidas. E quando nós estamos nos sentindo fracos, o que fazer? Como enfrentar? Como ir adiante? Não é? A gente precisa saber do Senhor como que Ele vai nos ajudar nessas circunstâncias. Mas antes de responder essa pergunta, eu gostaria de te pedir para que você se inscrevesse no meu canal, para que você apertasse o sininho para receber as notificações e também desse um like. Fizesse tudo o que for preciso aí para que você fique bem por dentro das coisas que eu vou postar no meu canal, tá bom? Mas então, respondendo essa pergunta, o que fazer quando estou me sentindo fraco? Tem um versículo da palavra de Deus que responde exatamente o que é que nós precisamos fazer quando estamos nos sentindo assim. Está lá em Jeremias 31, 25, que diz assim, o Senhor dizendo para nós, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Olha que promessa maravilhosa, Deus nos falando que Ele restaurará o exausto. Você está se sentindo exausto? Exausta? Né? Na caminhada, às vezes a gente trabalha demais, às vezes a gente tem muita luta espiritual, temos que enfrentar problemas familiares, não é? Às vezes não são problemas, mas são afazeres que são muitos e intensos e vai trazendo aquela exaustão. Pois saiba que Deus restaura a sua exaustão. Como que Deus faz isso? Né? Você sabia que um dia o grande profeta Elias estava exatamente assim, exausto, né? E o que aconteceu? Agora, por que Elias, o grande profeta, estava assim tão exausto? Gente, ele tinha enfrentado uma luta espiritual, uma batalha espiritual tão intensa, e depois dessa batalha espiritual, ele matou 400 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Ele matou 800 homens, ele sozinho destruiu um exército. Sabe o que aconteceu? O povo de Israel estava não sabia que lado que ia, né? O Deus que cria, se cria em Baal ou se cria no verdadeiro Deus, né? A gente sabe que Acabe casou com Jezabel e Jezabel trouxe toda a prática pagã para Israel e o povo começou a invocar Baal e achava que Baal é quem levava chuva para o povo de Israel. E aí Deus usa o profeta para levar a um desafio e teve um momento que todo o povo de Israel foi chamado no monte e os profetas de Aserá e Baal precisavam fazer ali um altar e sacrificar, né, para Deus Baal, e Elias ia fazer para o Deus verdadeiro, para Jeová, não é? E iria oferecer um sacrifício. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. E não deu outra, né? Quem é o verdadeiro Deus senão Jeová? O Senhor Deus, o Deus Criador, Deus único. Então, o Deus verdadeiro respondeu com fogo e queimou o sacrifício que Elias havia feito. E nesse momento, então, ele vai para cima de todos os profetas de Baal e Aserá e os mata. Imagina a exaustão que ele ficou, né? A batalha espiritual e todas essas circunstâncias também físicas exigiram dele muita demanda. E aí, depois de tudo isso, quando a Jezabel ficou sabendo, né, a esposa de Acabe, a idólatra, ela era uma mulher, uma líder muito forte, né, muito manipuladora, mas muito forte influenciava Acabe, o rei, influenciava todo o povo. Quando ela ficou sabendo que isso havia acontecido, ela decretou, trouxe uma sentença de morte a Elias e falou assim, olha, agora quem vai matar Elias sou eu. E Elias, quando houve essa ameaça, imagina, tinha enfrentado Acabe, tinha enfrentado os profetas de Baal, de Aserá e tinha vencido, mas ele estava tão exausto que quando ele ouve
essa investida de Jezabel, ele fica desanimado e vai embora. E lá na palavra de Deus, em 1 Reis, no capítulo 19, diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, Elias, né? E veio e assentou-se debaixo de um zinco e pediu para si a morte e disse. Ele pediu a morte porque ele estava tão cansado e ele disse assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Olha que coisa linda. Ele ficou cansado, ficou desanimado, pediu para morrer. E o que Deus fez? Deus restaurou o exausto. Deus mandou um anjo e esse anjo trouxe um pão quentinho sobre a brasa, né, para Elias. E também, olha, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido em pedras em brasa e uma botija de água. Bebeu e comeu e tornou a dormir. E aí o anjo voltou a segunda vez, né? E o alimentou. E depois, na terceira vez, ele levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quando Elias ficou enfraquecido, né, depois daquela luta extenuante, como eu e você ficamos depois de lutas, batalhas, tempos de muito trabalho, você acha que Deus o repreendeu? Não. Ele deitou ali e Deus o visitou através de um anjo, trouxe pão quentinho na brasa, uma botija de água fresquinha e o alimentou até que ele tivesse pronto para sair dali e ir para o Monte Horebe, onde Deus iria visitá-lo e dar direção para o próximo momento da nossa vida. Então, meu querido, essa palavra é verdadeira. Jeremias 31, 25. Restaurarei o exausto. Você está exausto? Assim como Elias estava exausto e Deus o restaurou, trazendo o alimento, Deus tem um alimento para você através da sua palavra. Busque a Deus em oração. Leia a Bíblia calmamente, sem batalhas, sem aquela coisa de cobrança de você mesmo, mas descanse na presença de Deus e Deus vai restaurar a sua vida por completo. Deus é aquele que restaura o exausto e sacia o enfraquecido. Elias foi alimentado com pão e você será alimentado com a palavra de Deus. Leia um salmo, porque salmo fala de alma, né? Todo salmista, quando se apresenta diante de Deus, derrama sua alma e sai dali fortalecido, porque Deus é aquele que vai restaurar, que vai te dar forças e te levantar em Cristo Jesus, através do pão que é a sua palavra. Fique firme no Senhor, meu querido. Deus tem muita coisa, Deus tem uma história ainda para escrever na sua vida. Então fique firme no Senhor e seja restaurado pelo Senhor hoje em Cristo Jesus. Amém.